Te enganaram direitinho. Rob, o que você está falando? A Receita Federal vai calibrar a remessa conforme. Saiu hoje de manhã e já estamos trocando uma ideia sobre isso aqui. E a primeira pergunta é: o que é, afinal de contas, o tal do remessa conforme? É um programa da Receita Federal Brasileira que mudou as regras de taxação daquelas comprinhas que você faz no exterior. Shein, Shopee, AliExpress. Claro que essa mudança de regra é beneficiando o governo e não beneficiando o seu bolso. Olha, aprenda de uma vez por todas, tá? O governo, ele sempre está em busca do que é melhor para atender os interesses dele. Ele sempre vai atrás do que é melhor para sustentar o sistema e, mais importante, beneficiar quem está no topo desse sistema. Infelizmente, ainda temos muitos brasileiros que acreditam ingenuamente que o governo está lá para garantir o que é melhor para eles. E aí vem a piada pronta, né? Porque se um argentino chega no Brasil e fala: olha, o governo da Argentina, ele tá lá para defender os interesses do povo argentino. A galera do Brasil vai olhar para ele, vai dar risada e vai falar: meu amigo, você está sendo manipulado, você está sendo enganado. Só que esse mesmo brasileiro que percebe em um estalo de dedos, ele não consegue ver o que acontece dentro do próprio país. Então esse programa, ele foi criado única e exclusivamente para favorecer os bolsos do governo. Mas as empresas entram na jogada, porque sem elas o governo não consegue operar esse novo programa. E quais são as empresas que entraram no remessa conforme? Você pode inclusive conferir com seus próprios olhos no site oficial da Receita Federal Brasileira. Nós temos o Alibaba, né, que é o dono da AliExpress. Temos também outras chinesas como a Shein, a Shopee e aqui temos o Mercado Livre. Mas o que mudou com o tal do programa Remessa Conforme? Olha, acabei de mostrar para você a lista das empresas que aderiram ao programa, né? Os brasileiros compram a rodo dessas empresas. O Mercado Livre, ele aderiu ao Remessa Conforme, é verdade, mas ele tem uma pegada diferente das outras. O que o governo brasileiro realmente estava interessado não é o Mercado Livre, é Shein, Shopee e AliExpress, as três chinesas. E por que esse foco nas chinesas, né? Porque os brasileiros, eles perceberam que comprar direto desses sites chineses dá uma diferença brutal de preços quando comparado aos preços que ele encontra aí nas lojas brasileiras. E a maior parte dessas encomendas que saíam da China e chegavam no Brasil, elas não eram fiscalizadas. Fiscalizada para quê, Rob? Para saber se tem droga dentro? Não. Fiscalizado para saber se pagou ou se não pagou os impostos. Afinal de contas, né, nós temos no Brasil regras tributárias insanas, absurdas. Tá, Rob, mas por que eles não fiscalizavam? Não é do interesse deles fiscalizar? Perfeitamente. É do interesse total do governo fazer a fiscalização. Só que eles não faziam isso porque eles não davam conta. Era impossível fiscalizar a quantidade de encomendas no Brasil que chegava a cada segundo. O nosso Brasilzão recebeu no ano passado 5 encomendas internacionais por segundo. Isso equivale a uma média de 20 mil encomendas por hora ou 483 mil por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A Receita, a alfândega e tal, não tem condição de fiscalizar pacotinho por pacotinho. Então, a maioria absoluta das compras passava sem ter aquela fiscalização para saber se está dentro das regras tributárias do Brasil, se não está. Em outras palavras, né, maior parte dos produtos que chegavam da China não pagava os escorchantes impostos que o Brasil cobra do povo brasileiro. Então, além de todos os impostos que você já paga quando você recebe o seu salário, quando você abastece o seu carro ou sua moto, né, quando você vai no mercado fazer as compras, tudo isso que eu falei, amigo, tem imposto em cima de imposto. Mas tá faltando imposto sobre as comprinhas que você faz na China. Vamos resolver isso daí. O governo brasileiro teve uma ideia. Ao invés de tentar tributar as encomendas quando elas chegam no Brasil, por que não tributar direto na fonte? Fazendo as empresas chinesas se tornarem como se fossem fiscais da Receita Federal Brasileira. Convenhamos, se tem uma coisa que o governo brasileiro é excelente, é ótimo, é criar grandes ideias para arrancar dinheiro do quê? Do povo brasileiro. Essa ideia deles foi genial, né? Porque agora é impossível você, consumidor brasileiro, receber alguma encomenda da China sem fugir das garras insaciáveis do fisco brasileiro. Quando você comprar a partir de agora
alguma coisa na Shein, na Shopee, na AliExpress, a própria empresa chinesa, ela vai colocar os impostos em cima ali e não tem como você fugir. E aqui vem a pegadinha que muitos brasileiros caíram. Pegadinha do malandro Gugu Iê. O governo brasileiro falou o seguinte: as empresas que aderirem ao Remessa Conforme vão ter imposto de importação zero para compras de até $50. Ou seja, o governo, se mostrando bonzinho, amiguinho dos brasileiros, falou o seguinte: olha, veja bem, povo brasileiro, eu vou criar esse programa aqui, mas fica tranquilo, porque todas as compras até $50 vão ficar isentas de imposto de importação. Não se preocupem, eu estou aqui para ajudar vocês. Só que o governo varreu para debaixo do tapete, com a ajuda da mídia, uma verdade desagradável. Na surdina, ele começou a cobrar um imposto chamado ICMS de 17% para compras abaixo de $50 no exterior. Antes, não havia nenhuma cobrança de ICMS em compras abaixo de $50. Agora, na surdina, na calada da noite, de repente, começou a cobrar. É claro que tudo isso não foi amplamente divulgado pelo governo, muito menos pelas mídias que apoiam ele, mas foi amplamente divulgado aqui no canal. E outra coisa que foi amplamente divulgada aqui foi a pegadinha. Eu avisei várias e várias vezes. Isso que o governo está fazendo é uma estratégia, é uma armadilha. Ele vai estimular todas as empresas a aderirem ao Remessa Conforme, como aconteceu, e depois que o sistema tiver engrenado, fluindo, tinindo, funcionando perfeitamente, tendo acesso a 100% das compras que os brasileiros fazem na China, ele vai lá e muda as regras do jogo no meio do jogo. Ele acaba com aquela isenção de imposto de importação e começa a cobrar. E quando eu cantei a bola, teve muitas pessoas que falaram Bom, o que aconteceu agora? Receita vai calibrar o Remessa Conforme, exatamente como eu falei que iria acontecer. A Receita Federal pretende calibrar as alíquotas do imposto de importação abaixo de $50 dessas empresas que aderiram ao Remessa Conforme. Ou seja, além do ICMS de 17%, que já é pago nas compras abaixo de $50, agora os brasileiros também vão pagar o imposto de importação que o governo jurou que não ia. Nunca mais você vai ter uma comprinha chegando na sua casa sem você ser esfolado por ICMS e imposto de importação. Bom, o ICMS você já viu que é 17%, mas quanto que será essa recalibragem do imposto de importação? No projeto de lei orçamentária de 2024, o governo Lula já considerou uma alíquota de 28% para o imposto de importação das compras internacionais de baixo valor. Qual que é a conclusão que você deve levar do nosso bate-papo de hoje? Esse é o Brasil, cara. Bem-vindo ao Brasil. Aqui, meu amigo, como já diria o Capitão Nascimento, o sistema ele é